uma ferida. Quando você estuda a neurociência e fala do relacionamento fundamental entre o pai e uma filha, você começa a entender a dimensão de uma ferida como essa. Aí ela casa, aí o marido fica assim, sua fria, sua geladeira. Você não tem sentimento, você não me ama. Porque o amor do pai, na biologia, na psicologia de uma criança, tende a construir esse lugar da sexualidade na vida dela em relação ao outro. Porque o amor do pai é um amor transformador de caráter e formação de caráter. E Deus nos criou assim. Essa imagem do pai é construtiva na vida da filha. Eu tenho encorajado os pais nesse sentido. É muito importante. Irmãos, o lugar que o homem ocupa na sua casa é de extrema importância. Então nós ficamos olhando para as nossas esposas, fazendo tudo, porque esse coração de mãe, ele é impulsivo, ele é compulsivo. É um coração que se entrega, que dá tudo, que faz tudo. E aí os homens pensam, minha esposa não precisa de mim, fica na sombra dela a vida toda, omisso a tudo. E não percebe o quanto isso é destruidor. Então aqui, estava fugindo do assunto, mas eu volto. Quantas irmãs aqui são assim? Têm feridas. E agora o esposo não compreende. E deveria ser no casamento, no esposo, que ela deveria encontrar a terapia e a cura. E muitos maridos, eles querem fazer da sua esposa uma máquina de emoções, que só o satisfaça. Mas sem tratar o problema. Quantas pessoas desenvolvem distimia, falta de humor? Aí você olha para aquela pessoa, para aquela mulher, para aquele homem, que parece que não tem emoção nenhuma, nunca está feliz. Você acha que ele é assim, vai morrer assim. Ali tem uma ferida. Ali tem uma ferida, ali tem uma cicatriz profunda. Irmãos, eu digo para vocês, eu quero encorajá-los. Não julgue ninguém. Tire isso, porque também esse tipo de pessoa que gosta muito de julgar são feridas lá. Fica se protegendo, se escondendo, atrás de julgamentos, desenvolve esse hábito horrível de comportamento que fere, estraga relacionamentos. Por que eu estou trazendo esse estudo? Por que o Senhor tem trazido para nós esse estudo? Porque Ele quer nos libertar. Se nós queremos experimentar um avivamento, irmãos, nós temos que experimentar um avivamento que tenha transformação de caráter. Não é cultos, cheio de euforia. Estão entendendo? O objetivo de Deus é transformar a mente, o caráter e a conduta daqueles que nasceram de novo, dos seus filhos. Essa é a educação de Deus. A educação de Deus é fazer que a gente seja mais semelhança de Cristo, que é o filho mais velho, era o unigênito, passou a ser o primogênito. Então nós temos que nos distrair menos com as coisas do mundo e transformar nossa mente. E todos os sábados às 10 horas estou aqui para refletir sobre o que mudei a minha mente. O que você mudou a mente? O que nós mudamos a mente essa semana? Porque a mudança de mente dá glória a Deus. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da academia é treinar a vida espiritual. Ao treinar a vida espiritual, nós estamos transformando a nossa mente na imagem e semelhança de Cristo. E aí? Transformamos? Ou somos o mesmo que éramos semana passada, mês passado, ano passado? Sem mudança, não há glória que você e eu estaremos dando a Deus, ao nosso Pai Celestial. Por isso que é necessário nascer de novo. Não, casamentos transformados, lares transformados. Não adianta a gente ficar fazendo encontros, lendo livros sobre esses assuntos, irmãos, se nós não tratarmos do problema crucial. Crucial. Mente. Mente. Isso é importante. Deixe-me ler um texto com vocês. Gênesis 6, versículos 1 a 3. Preste atenção. Como se foram multiplicando os homens da terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, e as filhas dos homens,
eram formosas. Tomaram para si as que, entre todas, mais lhes agradaram. Agora, observe o versículo 3. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre do homem, pois este é carne, e os seus dias serão 120 anos. Meus irmãos, prestemos atenção nesse texto. Aqui é uma sentença de Deus. Quando Deus olhou aquela pecaminosidade, aquela consequência terrível da queda, o que ele disse? Meu espírito não agirá para sempre do homem, pois este é... Deixe-me construir um quadro em torno deste versículo para vocês. Eu vou citar textos, não tem necessidade de você abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27 diz assim: que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Está assim: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Só até aqui. O 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Somente até aqui. Então você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quanto à imagem de Deus no homem, Deus criou para que nessa imagem o homem tivesse a expressão de Deus. Ele expressasse Deus. E quanto à semelhança, Deus criou o homem para que ele pudesse ter comunhão com Deus. Então nós vemos aqui que Deus criou o homem para a sua expressão e para a comunhão. Para que o homem pudesse expressar Deus por meio do governo de Deus. O homem era uma expressão de Deus na terra. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você pode ler isso baseado no Salmo de número 8, você vai ver justamente isso. O Salmo de número 8 vai mostrar para nós tudo isso. O Salmo de número 8 vai dizer assim, em outras palavras, que a terra e o céu estavam numa conectividade próxima. Espiritualmente falando, a terra e o céu, em Gênesis capítulo 1 e 2, eram muito próximas. Próximas. Havia uma harmonia. A terra refletia o céu, e o céu era um espelho para a terra. Que lindo, irmãos, era aquele ambiente. Era tão lindo que a Bíblia diz que Deus, ele descia no Jardim do Éden na virada do dia. E é lindo isso, irmãos, quando você examina esse texto no hebraico, a palavra ali, presença de Deus, é peniim, da onde vem face. A tradução melhor é que a face de Deus percorria todo o Jardim do Éden. Que lugar era aquele, irmãos? Aquele era o jardim de Deus na terra. A terra era o jardim de Deus, mas o homem caiu. Quando o homem caiu, ele perdeu a expressão e a comunhão com Deus. Isso é muito importante. Deixe-me ler alguns textos. Gênesis 2,17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto não está fiel em conformidade com o hebraico. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. É assim que está no texto hebraico. Morrendo, essa palavra certamente não existe. Certamente não existe. No hebraico está assim: morrendo, morrerás. Esse morrendo é a morte espiritual. E o morrerás é a morte eterna. Então, a primeira morte que o homem experimentou foi a espiritual. Por isso que a primeira vida que o homem experimenta é a vida no espírito. Tá certo? É a vida no seu espírito. Sua faculdade agora flui. Intuição, consciência e comunhão. É aqui que vem a vida. É aqui que o espírito vai habitar. É aqui que a palavra fala. E os efeitos da obra de Deus no nosso espírito vai refletir na nossa vontade, na nossa mente, nas nossas emoções. Mas deixe-me colocar outros textos que eu preciso falar algo muito sério. Observe bem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus que andava, essa palavra andava, no jardim pela viração do dia. Essa palavra andava, que é peninim.
colocar outras traduções. A tradução brasileira, essa tradução foi revisada por Rui